O Facebook tirou do ar páginas ligadas ao Movimento Brasil Livre, que juntas reuniam mais de 500 mil de seguidores. O MBL diz que vai entrar na justiça para que as contas sejam reativadas na rede social e acusa o Facebook de censura ao pensamento de grupos de direita. O ex-senador Jean Argello foi novamente denunciado na Lava Jato, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. O Brasil a caminho do envelhecimento. Em 20 anos, o número de idosos deve superar o de crianças no país. E uma exposição em São Paulo leva o público a uma reflexão sobre a passagem do tempo. Os participantes passam por obstáculos que simulam os desafios vividos pela terceira idade. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. A gente te espera. Até já. Quando o time do Mesa entra em campo... Não pode, a regra não permite. Tem nada a ver. É debate na certa. Covarde é o que mais tem no futebol. Perdeu cara fina. Não tem condições de ganhar desse prêmio. Deplorável. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasil Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. A saudade de você é o que me trouxe aqui. Hoje tem música de primeiríssima qualidade aqui no Todo Seu. No nosso palco, a voz e o swing da minha querida amiga, Paula Lima. Pra te olhar nos olhos, sentir o coração batendo perto do meu. Fique por dentro das notícias que agitaram o mundo da TV. E será que a primeira impressão é realmente a que fica? Pois eu recebo um trio afiado para falar sobre o tema. Todo Seu, você sabe, é hoje, 10h30 da noite. Vem, tô aqui te esperando, claro. Olá, boa noite. Boa noite. A apreensão de celulares e tablets de 2 criminosos pode ajudar a desvendar cerca de 400 assassinatos que teriam sido ordenados pela facção criminosa PCC. Segundo o documento da Polícia Paulista, nesses aparelhos estão milhares de fotos e vídeos de pessoas que foram assassinadas a mando da facção em todo o país. São inimigos e também comparsas que foram punidos porque em algum momento desrespeitaram as regras da quadrilha. Segundo a polícia, os chefes ordenavam que todas as mortes fossem registradas com imagens, que depois eram enviadas aos responsáveis pela contabilidade dos assassinatos. Já foram identificadas até agora 400 mortes que teriam sido praticadas durante o segundo semestre de 2017. Mas esse número pode chegar aos milhares, segundo a investigação, porque a polícia ainda trabalha para destravar um dos celulares, considerado o principal do conjunto. Esses equipamentos foram apreendidos no mês passado durante uma operação e pertenciam a 2 criminosos, Adriano Hilário dos Santos e Alexandre da Silva Araújo. Eles são apontados como 2 dos 5 responsáveis pelo controle das mortes do PCC no país. Delegados sugerem uma mudança na lei para que essas mortes sejam classificadas como genocídio.
E olha só essa história. No Distrito Federal, ladrões gravaram vídeos comemorando um assalto de R$400 mil a uma joalheria. Só que horas depois, 2 dos 4 envolvidos acabaram presos e parte das joias foi recuperada. O assalto aconteceu ontem de manhã na Asa Norte, em Brasília. Imagens do circuito interno mostram um dos ladrões de terno se passando por um cliente. A vendedora abre a porta, ele entra na joalheria, cumprimenta a mulher e em seguida anuncia o assalto e obriga a funcionária a abrir a porta para outros 2 comparsas armados. No carro, uma 4ª pessoa dava cobertura à ação. Imagens encontradas no celular de um dos bandidos mostram o grupo comemorando e se exibindo depois do assalto. Aqui o bagulho é doido, nós buscamos os diamantes. É Jason, pô. Só coisa boa, é Jason. Danado, ninguém sabe nem local, né? Poucas horas depois, Deusivan Lima, de 21 anos, e Jonas Tertulino, de 25, foram presos em uma casa que já estava sendo monitorada pela polícia. Outros 2 envolvidos estão foragidos. João de Deus Neto, de 20 anos, e o motorista que ajudou na fuga e ainda não foi identificado. A polícia do Rio de Janeiro informou hoje que os 2 suspeitos de participar da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, que foram presos ontem, vão prestar novos depoimentos na Delegacia de Homicídios da capital fluminense. Ao comentar as prisões hoje, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que a cadeia de criminosos envolvidos no caso é muito complexa. Raul Jungmann participou de um evento hoje do jornal O Estado de São Paulo e disse que o assassinato da vereadora do PSOL reflete a situação atual da criminalidade no Rio de Janeiro. Segundo ele, o Estado está relacionado ao crime organizado, que vive um momento de metástase nas instituições públicas fluminenses. A investigação prossegue, ela é complexa e ela tem, no ponto de vista, no meu modo de entender, no ponto de vista dos mandantes, não falo aqui nem tanto dos executantes do crime, ela tem um reflexo do que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vive uma metástase, né? Em termos do quê? Em termos de que o crime organizado, quando ele controla os territórios, quando controla 830 territórios, 1.100.000 pessoas, ele começa a ter uma projeção na política, ele começa a ter uma projeção no Estado, nos órgãos de controle, nas polícias, por assim dizer, né? E eu diria que toda essa coisa se reflete no crime da Marielle. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que a cadeia que envolve os mandantes, ela é um reflexo da crise do Rio de Janeiro, porque envolve, digamos, atores que têm funções públicas. Pois é, e o crime organizado é muito mais organizado que o próprio Estado, porque olha só, segundo a Direção-Geral da Polícia Federal, mais de 400 armas desapareceram dos estoques da corporação nos últimos 11 anos. A maior parte da Superintendência do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada hoje pelo jornal O Globo. Segundo a reportagem, das 404 armas extraviadas, 80 eram da sede fluminense. Uma média de 7 armas por ano para alimentar o crime organizado. No mesmo período, também desapareceram 483 projéteis de vários calibres, incluindo de fuzis, submetralhadoras e pistolas. São Paulo, que aparece em segundo lugar em número de extravios, teve 38 armas e quase 1.000 munições desviadas. Em todo o país, segundo a Polícia Federal, foram abertos 388 procedimentos administrativos para investigar, identificar e punir os responsáveis. Segundo o jornal O Globo, o levantamento atendeu a um pedido feito pelo gabinete do deputado federal Alessandro Molon, do PSB. Ele é da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha as investigações da Divisão de Homicídios para identificar os responsáveis pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O Itamaraty afirmou hoje que as explicações do governo da Nicarágua sobre o assassinato da estudante brasileira são insuficientes. A Polícia Nacional da Nicarágua acusou um guarda de vigilância privada pela rajada que atingiu o carro em que estava Rainéia Gabriele Lima, de 30 anos. No comunicado, também distribuído pela Embaixada da Nicarágua em Brasília, há a informação de que esse homem está sendo investigado. A liberação do corpo de Rainéia deve demorar alguns dias devido à morte violenta em circunstâncias que até o momento não foram explicadas. O ataque contra Rainéia, que cursava o 6º ano de medicina,
chacina foi feito, segundo o reitor da universidade, por paramilitares que apoiam o governo do presidente Daniel Ortega. A ofensiva é comum contra grupos de oposição. A Nicarágua enfrenta uma grave onda de violência com cerca de 300 mortos, de acordo com organizações humanitárias. Desde abril, milhares de pessoas protestam contra o governo de Daniel Ortega depois de uma proposta de reforma da Previdência. O governo recuou, desistiu da reforma, mas as manifestações continuaram. A passagem do tempo é o foco de uma exposição que estimula novas experiências e o diálogo com o público sobre as consequências e nuances do envelhecimento. Envelhecer, condição natural de todos os seres vivos e normalmente uma preocupação do ser humano. Os desafios dessa jornada chamada vida são os temas da exposição Diálogo com o Tempo. Para os idosos, uma troca. Para os jovens, uma viagem de como eles imaginam o futuro. A longevidade começa hoje. E se você quer ter uma longevidade feliz, as suas escolhas têm que ser feitas hoje. Se você quer uma longevidade saudável, você tem que ter hábitos saudáveis hoje. São 6 espaços onde o público estabelece uma troca de experiências com os guias, todos com mais de 70 anos. E com o passar dos anos, esta melhor idade nos traz uma perda de massa óssea, nos faz ficar menos ágeis. Na sala diálogo, a escolha de uma imagem indica a forma como cada um quer chegar à terceira idade. E hoje em dia eu sou casada há 17 anos e eu pretendo chegar assim. Esta sala aqui, a amarela, é a terceira da exposição e uma das mais interessantes, porque é interativa. Aqui o visitante pode entender na prática como certas limitações afetam a vida de alguns idosos, como neste caso aqui, que simula um desafio que uma pessoa com tremor nas mãos enfrenta para fazer uma tarefa simples, que é destrancar uma porta. Vou mostrar para vocês. Sobe aqui, na hora de passar a chave, começa a tremer. Se não tiver firmeza na mão, a chave pode cair, é difícil. E encaixar ali na fechadura é complicado. São 6 totens, cada um com uma dificuldade enfrentada por quem chega aos 70, 80, 90 anos de idade, como subir escadas com pesos nas pernas, para sentir como é viver com a mobilidade comprometida, ou manusear um controle remoto com os dedos cobertos, uma simulação da perda de sensibilidade. A principal ideia da exposição é propor uma reflexão de que, em breve, o Brasil será um país de idosos. Aos poucos, o visitante passa a entender que é preciso se preparar, não só financeiramente, mas física, social e mentalmente para o envelhecimento. Me sinto feliz de poder passar um alerta para o pessoal mais jovem, tá? E, ao mesmo tempo, uma sensação para eles de que eles devem enxergar os idosos com outros olhos. A mensagem que vocês passam aqui qual é? Vamos viver. Vamos viver. A exposição Diálogos do Tempo fica em cartaz até outubro na Unibis Cultural e os ingressos custam de R$10 a R$20. E é bom prestar atenção mesmo nos idosos, pois em 21 anos, os idosos vão superar o número de crianças no Brasil. Segundo o IBGE, além do aumento da expectativa de vida, o envelhecimento da maior parte da população também é reflexo da redução do número médio de filhos por mulher. Hoje, 44 milhões e meio de brasileiros têm menos de 14 anos. Isso representa 21,3% da população. Em 2060, serão cerca de 11 milhões a menos de pessoas nessa faixa etária, que vai cair para 14,7%. E 1 em cada 4 brasileiros vai ter mais de 60 anos. Serão um pouco mais de 58 milhões de idosos. Atualmente, eles representam 9,2% da população, ou seja, aproximadamente 19 milhões de pessoas. A faixa de quem tem idade para trabalhar entre 15 e 64 anos, que hoje representa 69,4% da população, vai recuar para 59,8% em 2060. A partir de 2048, a população brasileira deve começar a diminuir. De acordo com as projeções do IBGE, o pico será alcançado em 2047, com mais de 233 milhões de pessoas. A partir de então, é esperado que o número de mortes supere a quantidade de nascimentos.
Uma polêmica, viu? O movimento Brasil Livre diz que vai recorrer da decisão do Facebook que retirou do ar contas ligadas ao grupo. Segundo representantes da rede social, a medida faz parte da política de combate a notícias falsas. O Facebook afirma que 196 páginas e 87 perfis foram retirados do ar no Brasil porque violaram a política de autenticidade da empresa e que a medida está baseada numa rigorosa investigação. No comunicado, o Facebook diz que as páginas e os perfis faziam parte de uma rede coordenada que se ocultava com o uso de contas falsas e escondia das pessoas a natureza e a origem do seu conteúdo, com o propósito de gerar divisão e espalhar desinformação. Em vários países do mundo, o Facebook tem sido pressionado para combater notícias falsas, as chamadas fake news. E a iniciativa teria o objetivo de reprimir perfis enganosos antes das eleições de outubro. Juntas, as páginas desativadas tinham mais de 500 mil de seguidores. O MBL admite que uma parte é ligada ao movimento, mas nega que elas fossem usadas para espalhar notícias falsas. O MBL diz que vai entrar na justiça para que as contas sejam reativadas na rede social e acusa o Facebook de censura ao pensamento de grupos de direita. Basicamente, por eu ter uma opinião política que diverge da opinião política corrente, mesmo de setores da imprensa ou de outros setores políticos, a gente desagrada. O que aconteceu hoje, na escala que fizeram, não tem paralelo em lugar nenhum do mundo. Foram quase 300 perfis, conforme anunciado pelo Facebook. Perfis do MBL, oficiais do MBL, foram 10. A página oficial do MBL permanece na rede. O movimento ganhou destaque ao liderar protestos pelo impeachment da então presidente Dilma. Também foi retirada do ar a página do Movimento Brasil 200, do empresário Flávio Rocha, que cogitou concorrer à presidência da República em outubro. No Twitter, ele classificou a medida como arbitrária. Num vídeo publicado nas redes sociais, o deputado Jerônimo Goergen, do PP, propõe uma CPI para investigar o Facebook. Em Goiás, o Ministério Público Federal deu prazo de 48 horas para que a rede social envie a relação dos perfis removidos e a justificativa para a exclusão. O Facebook reconhece que durante a campanha eleitoral nos Estados Unidos em 2016, a plataforma foi usada por perfis falsos para influenciar a opinião pública. Por isso, a empresa diz que está investindo em tecnologia e pessoas para remover da rede social conteúdo ruim e que conta com denúncias de usuários para identificar conteúdos que violem as regras. E a Justiça Eleitoral brasileira está muito preocupada com essa possibilidade das fake news, as notícias falsas, se disseminarem e influenciarem o resultado das eleições agora em outubro, assim como aconteceu, como vimos agora, nos Estados Unidos em 2016. Esse trabalho vai ser como enxugar gelo, né? Porque daqui para frente, muita desinformação, muita fake news vai vir pela frente. E esses acordos com Google, TSE e Facebook são importantes, mas alguma injustiça aí poderá acontecer nesse caminho. O presidente Michel Temer está em Joanesburgo, na África do Sul, onde participa da 10ª cúpula do BRICS, o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E logo no primeiro dia, o presidente da China criticou o governo dos Estados Unidos por promover uma nova guerra comercial na economia global. Temer participou agora à noite de um jantar oferecido pelo presidente da África do Sul para os líderes da reunião de cúpula. Amanhã, o brasileiro deve ter conversas bilaterais com o presidente da China e também da África do Sul. Na pauta, Temer deve discutir a maior liberação da carne nacional nesses países, além da abertura de um escritório regional do Banco do BRICS em São Paulo, com uma unidade também em Brasília. A Procuradoria da República no Distrito Federal pediu à Justiça Federal em Brasília nova citação de Sidney Noberto Szabo, apontado como operador do ex-deputado Eduardo Cunha, do MDB. O MP não conseguiu localizar Szabo e suspeita que ele esteja se escondendo. Caso o citado não se apresente, a Procuradoria pediu a sua prisão. Sidney Szabo é suspeito de atuar no quadrilhão do MDB. Ele é investigado no processo onde políticos do partido são acusados de integrar uma organização criminosa.
E Gin Argelo foi novamente denunciado pela Força-Tarefa da Lava Jato. O ex-senador é investigado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Gin Argelo é acusado de obstrução dos trabalhos em 2 CPIs criadas na Câmara e no Senado em 2014 para apurar atos ilícitos cometidos contra a Petrobras. Segundo o Ministério Público, o ex-senador teria recebido propina para evitar a convocação de empreiteiros para prestar esclarecimentos nas comissões. O ex-senador teria pedido 5 milhões de reais à empresa Galvão Engenharia. De acordo com as investigações, ele teria recebido parte desse montante, cerca de R$1.600.000. Gin Argelo já foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele teria acertado o pagamento de vantagem indevida com 5 empreiteiras. Preso desde abril de 2016, atualmente cumpre a pena de 11 anos e 8 meses no Complexo Médico Penal em Pinhais, no Paraná. O ex-senador exerceu o cargo de 2008 a 2015 pelo PTB. A defesa de Gin Argelo afirmou que ainda não tem conhecimento da nova denúncia e que, por enquanto, não vai se manifestar. O senador e pré-candidato à presidência pelo PTC, Fernando Collor de Mello, teria recebido R$60 mil de propina, segundo delação de Rafael Ângulo Lopes, principal operador de um esquema de entrega de dinheiro a domicílio montado pelo doleiro Alberto Youssef. O depoimento faz parte da ação penal que corre em sigilo no STF. Rafael Lopes prestou depoimento ontem. Ele descreveu em detalhes a entrega do dinheiro feita em um apartamento na Bela Vista, região central de São Paulo. O entregador disse ter levado R$60 mil em notas de 100 presas nas pernas. O próprio Fernando Collor o atendeu em uma sala e teria pedido para deixar os pacotes de dinheiro em cima de uma mesa. A PGR acusa Collor de receber R$30 milhões entre 2010 e 2014 em propinas vindas de contratos da BR Distribuidora. Ele é investigado junto com outras 2 pessoas pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e organização criminosa. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília, sobre as declarações polêmicas do candidato à presidência, Ciro Gomes, do PDT. A sucessão de 2018 está diante de uma versão eleitoral da Lei de Murphy, aquela segundo a qual, quando uma coisa pode dar errado, ela dá errado. Até bem pouco, Ciro Gomes parecia ser o único candidato em condições de ampliar sua base eleitoral. De repente, a coisa desandou. Nada a ver com a perda do apoio do Centrão para Geraldo Alckmin. O grande problema de Ciro é, novamente, a língua de Ciro. Ela se expressa como se desejasse amarrar um nó no pescoço do dono. Em sua penúltima temeridade, a língua do candidato disse que Lula só teria a chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder, pois vamos devolver juízes e Ministério Público para a caixinha. A coisa foi filmada, mas Ciro atribui a má repercussão à imprensa, que teria retirado as frases do seu contexto. O candidato ainda não percebeu, mas repete agora o mesmo erro de sucessões anteriores. O erro da autocombustão. Boa noite. O sol voltou a dar as caras hoje. A temperatura subiu aqui em São Paulo. Só que agora, aqui na região da Paulista, faz 17 graus. Pois é, a máxima chegou aos 25 graus. E será que esquenta mais nos próximos dias? Conta pra gente, Mariana. As temperaturas continuam subindo sim e até o fim de semana promete ser quente, viu? Nessa madrugada teremos mínima de 14 graus por aqui e a máxima amanhã à tarde na casa dos 25 graus com tempo firme. Aí na sexta-feira os termômetros devem ficar entre 13 e 28 graus e esquenta mais ainda no fim de semana. No sábado a máxima bate na casa dos 29 graus com muito sol e nenhuma gota de chuva. Nessa sexta-feira, dia 27, acontece o mais longo eclipse lunar do século XXI. O fenômeno vai poder ser visto aqui em São Paulo a olho nu a partir das 5h40 da tarde. E já tem muita gente se preparando para não perder nenhum detalhe desse fenômeno raro da astronomia. Brilhante, bela, misteriosa.
O motivo pode variar, mas a Lua nos cativa. Assim como as estrelas, o satélite natural da Terra sempre nos levou a olhar para o céu, sonhar, imaginar. Com esse grupo de amigos do Clube de Astronomia de São Paulo não é diferente. No caso deles, é mais preciso afirmar que o olhar é para a tela do computador, ligado ao telescópio, que varre a imensidão à procura das maravilhas do espaço. E nesta semana, mesmo em noites de céu nublado como esta, o pessoal aqui do Clube de Astronomia se reuniu para conversar, acertar detalhes, ajustar o equipamento. Tudo porque eles vivem a expectativa da próxima sexta-feira, que terá uma noite rara, quando 2 fenômenos importantes vão ocorrer simultaneamente: o eclipse lunar e a oposição de Marte. O eclipse lunar ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua num alinhamento perfeito. O fenômeno também é conhecido como lua de sangue. O nome impressiona, mas o que para muitos é superstição tem uma explicação científica. Por que ele é vermelho? Porque a Terra tem atmosfera. Se você estivesse na Lua, você veria um disco escuro, que seria a Terra, na frente do Sol. Só que em volta do disco escuro, do disco negro, existiria uma espécie de anel vermelho, avermelhado, que corresponde a todos os lugares da Terra, todos os pores de Sol na Terra naquele instante. O eclipse de sexta-feira vai durar 104 minutos, o mais longo do século. Será visto totalmente na África, Ásia e parte da Europa. Aqui no Brasil, os moradores de cidades mais a leste do país, entre eles os paulistanos, poderão acompanhar tudo a olho nu, mas só entre 5h40 da tarde, quando a lua surgir no horizonte, e 6h13 da tarde. Depois ainda será possível observar o eclipse parcial, que é quando a lua sai da sombra da Terra. Na mesma noite ocorrerá a chamada oposição de Marte, um evento que acontece a cada 2 anos e 50 dias. É quando o planeta vermelho fica mais próximo da Terra. Como a Terra e Marte têm órbitas diferentes em torno do Sol, ocorrer um eclipse lunar e uma oposição de Marte é, segundo os astrônomos, algo difícil de prever, uma coincidência extremamente rara que acontece de milhares em milhares de anos. Para os astrônomos, mais que uma noite de deleite, será uma grande oportunidade para ensinar e, quem sabe, despertar nas pessoas o interesse pela astronomia. Vamos aproveitar se a poluição de São Paulo deixar, né? E a Agência Espacial Europeia confirmou hoje que detectou água em estado líquido em Marte. É a primeira vez que um depósito como esse é encontrado no planeta. Cientistas do Instituto Nacional de Astrofísica da Itália, responsáveis pela descoberta, afirmam que o lago, de 20 quilômetros de extensão e profundidade desconhecida, fica perto do polo norte de Marte, onde as temperaturas ficam na casa dos 10 graus abaixo de zero. A água está embaixo de uma camada de 1,5 km de espessura de gelo e só não congelou por causa da alta concentração de sal. Os cientistas afirmam que tudo indica que há chance do ambiente conter algum sinal de vida no nível celular, mas que isso só pode ser confirmado daqui a anos, com mais pesquisas. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Luciana. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. E fique agora com o programa todo seu, com o Rony Fon. Neste domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, confira a entrevista com o candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes. Assista agora, todo seu.